Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana que promete. Para começar, nós temos marcado para o dia de hoje o depoimento do ex-ministro de Bolsonaro, o senhor Anderson Torres, na Polícia Federal. Eu tenho visto aí alguns colunistas, veículos de comunicação, que têm apostado que ele finalmente dirá alguma coisa que revele verdades, sobretudo aquelas que estão no seu aparelho de telefone celular, que ele fez desaparecer. Será que esse telefone reaparecerá? Será que o estado físico dele, estado psicológico, a situação jurídica, permitirão ou indicarão que ele finalmente dirá coisas que revelem muitas das situações que nós já sabemos quem são os seus principais autores, quem são os seus principais responsáveis? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre algumas que não estão sendo percebidas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha e de mandar os seus comentários, porque são muito importantes aqui no nosso portal. E se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais engajado, você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, existem situações aí que estão se avolumando, para cair na cabeça dos bolsonaros. Não são só os crimes que foram cometidos agora, depois que ele terminou o mandato dele, que estão aí suscitando muitas preocupações. Situações que vêm lá de trás, que foram escamoteadas, os grandes veículos de comunicação nunca revelaram, nunca fizeram uma campanha muito esclarecedora, e essa gente chegou ao poder. E eles achavam que no poder eles poderiam calar todas as bocas, cercar todas as situações do meio jurídico, a Procuradoria da República, tudo seria varrido para baixo do tapete. Mas uma hora a conta iria chegar e acabou chegando. Eles estão tentando se salvar, mas está difícil, O primeiro que parece que vai inaugurar essa fila de uma situação muito complicada em relação à sua liberdade é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. Aqui tem uma matéria hoje da Malu Gaspar, com esse título aqui: As previsões em Brasília sobre as acusações de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro. Gente, o Carlos Bolsonaro é o que tem menos blindagem no meio dessa história, porque um vereador ele não tem foro especial, não tem prerrogativa de função, não tem nada, ele é um cidadão comum como outro qualquer. Então, se ele comete um crime e a pena é grave, a pena do crime de peculato é de 2 a 12 anos, a situação dele está muito complicada. Ele vai ser julgado em primeiro grau aqui no Rio de Janeiro pela Justiça Criminal e o recurso dele vai cair ao Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro. Se recorrer, vai para o STJ e vai bater no Supremo Tribunal Federal, que já tem entendimentos, que rachadinha não é um ato meramente administrativo, um deslize, não, é crime grave contra o povo brasileiro, contra a administração pública, contra o cidadão, contra o contribuinte. Então a situação dele está muito complicada. Não é por outra razão que o Bolsonaro sumiu das redes, A última publicação do Bolsonaro aqui, ele ainda está lembrando do Lula, Está criticando o Lula na China. Vocês vejam como é que parou de fazer lives, desapareceu e está aí só preocupado com os últimos acontecimentos. Está fazendo algumas aparições tímidas, algumas até que corroem mais ainda a imagem dele junto aos seus próprios seguidores. Porque enquanto existe uma penca de gente presa e mais estão indo para a cadeia, o Bolsonaro estava, nesse final de semana, no lançamento lá do PL Mulher, teve coquetel, enfim, ficou lá se confraternizando enquanto a turma que ele insuflou para dar golpe aqui no nosso país está respondendo de uma forma muito dura em relação à sua liberdade. Bom, e aí a gente chega a essas situações. Anderson Torres depõe à Polícia Federal sobre a operação da PRF no segundo turno das eleições. Documentos comprovam viagem do ex-ministro da Justiça à Bahia, em voo da FAB, e planos sobre operação nas estradas para impedir votos. Gente, isso está muito claro, E outras pessoas vão se somando, que está aqui no Valor Econômico de hoje, Uma notícia que vocês já viram também, que diz respeito a esses todos que acreditaram em Bolsonaro.
STF torna mais 250 réus em processos sobre o 8 de janeiro. Ao todo, 1.390 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, né, pelo senhor Augusto Aras. Vejam só, para o Augusto Aras pedir o indiciamento, né, o processamento de alguém ligado a Bolsonaro é porque a coisa é absolutamente injustificável, né? Então, enfim, está aqui a matéria, né? Além do Anderson Torres, tem um também que está bastante encalacrado, né? E na medida que ele vai se desmoralizando até no seu meio, o meio de onde ele é egresso, a situação para ele fica muito difícil. Coronel Cid perde apoio entre militares depois da operação da Polícia Federal. Matéria aqui no caderno, na página 7 do Valor Econômico. Bom, então retomando aqui, o Anderson Torres vai depor no dia de hoje. Mas aí tem uma situação, gente, que é muito complicada, né? O advogado do senhor Anderson Torres também é o advogado do senhor Cid, que também foi advogado, ou é advogado, de Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas, e que foi nomeado pelo senhor Jair Bolsonaro como secretário do consumidor. Ele fez parte da administração federal do governo Bolsonaro. Então, ele, obviamente, ele tem interesse ali, ele tem relacionamento direto com o clã Bolsonaro. E aí ele é escalado para defender pessoas que, na sua defesa, poderiam incriminar Bolsonaro. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, alguns réus, né, que têm interesses que se conflitam, a gente chama no direito isso de colidência de defesas. É possível você defender uma pessoa que está envolvida com outra, tentando fazer a defesa de um, escondendo a responsabilidade de outro, a quem você está servindo também? Isso moralmente está correto? Isso eticamente está correto? Você já sabe a resposta. Mas é isso mais ou menos que está acontecendo. Quando a gente vê uma entrevista aqui do advogado do Coronel Cid, que está preso também, que é o mesmo de Anderson Torres, nós percebemos uma preocupação do advogado de proteger Bolsonaro. Aí a defesa de Cid e a defesa de Anderson Torres estão sendo feitas de uma forma técnica, corretas, éticas, morais? Não há colidência de defesas? Será que o advogado está agindo de uma forma legítima, tentando fazer com que os seus clientes, a quem ele deveria prestar todo tipo de defesa técnica, né, assumirem toda a responsabilidade? Será que isso pode? Será que tem alguma consequência? Vamos acompanhar aqui a fala do advogado do senhor Cid, do Major Cid, que também é do senhor Anderson Torres. Isso vai nos dar algumas pistas, né? Vamos lá. Um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar ao senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro, né? Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida desde logo, para que não haja mais confusão ainda sobre esses episódios, para que eles possam passar a ser tratados. Então, a pergunta é, ele está zelando pelos interesses do Coronel Cid, do senhor Anderson Torres ou do ex-presidente da República, né? Gente, mais à frente, o judiciário, se entender que há uma colidência de defesas, ele pode interferir, ele pode, inclusive, anular algumas situações que no correr do processo mostrem que existe esse conflito de interesses. Então quer dizer que você está assistindo uma pessoa, você é advogado de uma pessoa e você vai fazer com que ela assuma toda a responsabilidade de uma penca de crimes para preservar uma outra pessoa? Enfim, engraçado que eu não vi ainda muitas pessoas falarem sobre isso, né? Isso tudo, gente, está sendo possível de acontecer porque houve uma omissão total do órgão acusador durante do governo Bolsonaro, né? Nós tivemos uma Procuradoria-Geral da República que simplesmente cuspiu em cima da Constituição, do sistema jurídico aqui no nosso país, e eu confesso a vocês que eu nunca pensei na minha vida que uma pessoa nesse status, né, de estar na Procuradoria-Geral da República, tivesse tanto compromisso com as coisas erradas, as coisas que ofenderam a Constituição e que ofenderam vidas humanas, tiraram vidas humanas aqui no nosso país. Certamente
algumas situações serão reveladas no futuro e a gente espera muito que o presidente Lula nomeie um futuro procurador-geral da República que tenha esse olhar. Assim como a gente está vendo na Polícia Federal, que há uma insatisfação muito grande das pessoas, dos profissionais que ficaram dentro da polícia vendo os desmandos e agora estão vindo para esclarecer uma série de situações, a sociedade brasileira espera que o próximo procurador-geral da República passe a limpo o que aconteceu dentro da instituição. E não sou eu só que digo isso, né? A gente pega aqui o depoimento do senador da República, que é ex-delegado de polícia, que é o senador Alessandro Vieira, do PSDB lá de Sergipe. E ele fala a mesma coisa que eu venho dizendo aqui há tempos no nosso portal. Vamos acompanhar essa parte aqui, vamos lá. A gente tem que reconhecer que tem uma lacuna nesse processo todo, que é a atuação da PGR. No sistema processual brasileiro, quando o Procurador-Geral da República é omisso, é cúmplice do governo, as coisas não acontecem. Então, é de certa forma natural que você demore muito a ter qualquer tipo de apuração mais séria, porque aquele que é o dono da ação nunca teve interesse, atuou claramente no acobertamento das ações de Bolsonaro. É uma figura execrável e que a gente espera que também represente uma página virada na história, na bela história do Ministério Público Federal, e que foi maculada nos últimos anos por Augusto Aras. É muito difícil avançar sem o PGR. Talvez isso, de certa forma, tenha criado o espaço onde o Alexandre de Moraes se transformou no que ele é hoje, um xerife do Brasil. E aí ele faz essa observação, né, que se não fosse o Alexandre de Moraes, gente, ele poderia simplesmente ter colocado a viola no saco, né, do tipo, olha, já que o Ministério Público Federal, a PGR, não está fazendo nada, não vou fazer nada, né, mas aí o Alexandre de Moraes foi para cima. E aí a gente tem que fazer justiça, se não fosse a atuação de Alexandre de Moraes, muitas coisas que nós estamos vendo hoje começarem a caminhar em direção à responsabilização desses criminosos todos, não aconteceria. Então, a fila está andando, essa gente que está tentando se defender hoje, eles têm conflitos de interesses, vamos ver como é que o Poder Judiciário vai cuidar dessa situação, mas não precisa ser gênio do direito, né, para entender que o advogado de uma organização criminosa, o advogado de um Al Capone da vida, não pode ser o mesmo advogado das pessoas que funcionaram a mando do Al Capone, a mando do criminoso. Naturalmente, esse advogado, aí a gente encerra o nosso papo aqui com essa previsão, irá orientar o senhor Anderson Torres ou a permanecer calado e, ao permanecer calado, vai continuar em cana ou simplesmente dizer que cometeu uma série de crimes por vontade própria, por iniciativa própria, preservando a figura do ex-presidente da República. Se isso ficar documentado, eu acho que a documentação da colidência de defesas ficará ainda mais clara, né? Infelizmente, na advocacia não existem tantas pessoas, né, que cometam infrações éticas, mas as que cometem desse modo aí que a gente está vendo aí de uma forma muito problemática, né? E a gente tem o dever de criticar. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais tarde vamos conferir aí como é que foi esse depoimento, tá bom? Um grande abraço, tchau.